e ao Mestre Jesus, agradecer pela nossa vida, agradecemos a oportunidade de estarmos juntos nesse estudo online por um ano e pedimos, Mestre, que nos abençoe, que abençoe a Fatinha para que ela possa passar o seu trabalho com acerto, com tranquilidade, que nada venha prejudicar o seu trabalho. E que tenhamos também, Senhor, a sabedoria do entendimento, de reter esses conhecimentos, de usá-los nas horas certas e também de compartilhá-los. E pedimos ainda, Mestre, que o Senhor pode permitir que a espiritualidade coordenadora desse estudo possa assumir os teus lugares, fazer limpeza no ambiente, caso necessário, e nos conduzir nesse estudo de amor. E assim, Mestre, confiante na tua presença e dos mensageiros de luz, principalmente os mensageiros da nossa casa, mensageiros da luz, pedimos a permissão para darmos o início, orando aquela oração que o Senhor mesmo nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas e nos ensina a perdoar a quem tem nos ofendido. E não nos deixeis cair em novas tentações, mas livrai-nos de todos os males, porque teu reino, o poder e a glória para sempre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. Nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós agora e sempre. E assim iniciamos o estudo dessa noite. Graças a Deus que assim seja. Graças a Deus. Obrigada, Elzinha. Boa noite a todos. Nós vamos dar continuidade aos nossos estudos. Como há pouco eu conversava aqui com o pessoal, nós estamos próximo, dia 29, a gente está fazendo aniversário desse assunto, né? Dos estudos nós já temos mais de 4 anos, mas desse assunto, as enfermidades e as desarmonias espirituais, nós estamos para um ano de estudos e com certeza é um grande aprendizado que estamos tendo e a gente percebe a sabedoria da espiritualidade que vem nos ensinando paulatinamente, passo a passo, um aprendizado leve, suave. E à medida que o tempo vai passando, eles sempre voltam quase que ao mesmo assunto, mas abrindo mais janelas, abrindo as nossas mentes para melhor compreensão. Hoje eu ainda vou permanecer abordando a respeito do duplo etérico, mas hoje eu vou aprofundar, porque hoje nós vamos estudar o duplo etérico dentro dos ensinamentos de Ramatiz, que ele aprofunda bastante, e eu tenho certeza que todos nós aqui temos capacidades para entender esse assunto, esse filtro, que é um dos nossos corpos sutis, que auxilia muito a nossa vida, o entendimento, em especial o processo das doenças. Então, eu fiz essa figurinha mostrando aí, ó, o espírito e o corpo físico, o que nós estamos estudando sobre o duplo etérico e o perispírito. Então, só para mostrar, né, que esse aqui é o corpo que nós estamos estudando, entre o corpo físico e o perispírito. O corpo físico, ela recebe energia que perpassa, chegando até o espírito, e o espírito recebe energia, perpassando os corpos, chegando também até o corpo físico. Então, é um vai e vem de energia. Então, uma das funções do duplo etérico está em transmitir para a tela do cérebro físico todas as vibrações das emoções
e impulsos que o perispírito recebe do espírito. Então, o perispírito, ele recebe todas essas emanações, joga para o duplo etérico, que faz todo um trabalho para chegar ao físico. O corpo etérico é uma cópia energética do corpo físico, tanto anatomicamente quanto fisiologicamente. E a ele se interpenetra e interage energeticamente, orientando o crescimento, o desenvolvimento e a manutenção da saúde do corpo físico. Então, nós percebemos que esses filtros espirituais, eles trabalham em conjunto, harmonicamente, para que o corpo físico tenha capacidade, né, de ter a saúde, e nós, como espírito que aqui estamos nesse momento, também desenvolver a nossa caminhada buscando sempre o progresso. E o progresso nosso se dá muito através do entendimento, da filosofia, da compreensão, quem somos, como temos que viver, fazendo muito reparos em nós, né? Porque estamos em construção. Então, no duplo etérico, as doenças podem se manifestar semanas, meses, anos. Por quê? São emoções, são sentimentos que vão somatizando até chegar um momento em que é manifestado ao corpo físico. Somente no corpo físico que nós entendemos que nós estamos doentes. Muitas vezes estamos já doentes, mas ainda não temos essa percepção mais aguçada. Sentimos dores, sentimos sensações, percebemos algumas coisas, mas ainda não está claro para nós que estamos doentes. Então, somente quando essas energias ela derrama para o soma, que é o corpo físico, é que nós entendemos que nós estamos doentes. Mas eu sempre estou batendo na mesma tecla. As doenças, elas estão nos nossos pensamentos, nas nossas posturas, na nossa postura mental e como os vivenciamos no nosso dia a dia. Então, é no duplo etérico que atuam as terapias energéticas. Que terapias energéticas são essas? Também que é chamada de terapias vibracionais, que proporcionam harmonia, as disfunções energéticas, que então a gente consegue restabelecer uma certa cura nos nossos corpos sutis e, obviamente, no corpo físico. Tá muito em voga hoje em dia, a gente fala assim, mas eu vou fazer yoga. Que maravilha! Não, eu estou fazendo meditação. Ótimo. Eu estou fazendo massagem. Então, são coisas que nós estamos buscando, não no entendimento do que verdadeiramente é essas terapias vibracionais. Mas essas terapias vibracionais, elas já são portas para que os nossos corpos sutis, eles entrem em harmonia. Então, essas difusões energéticas que nós temos, e atuando junto às terapias vibracionais ou às terapias energéticas, sem a gente saber dessa lei de amor, dessa lei da natureza, nós já estamos cuidando de nós. E por que a gente busca essas terapias? Porque essas terapias nos proporcionam calma, equilíbrio, paciência, ela nos apresenta quadros diferenciados, o meditar, que é o silenciar, né? Fazer um pilates, que é fazer toda uma movimentação, uma ação, porque nós somos movimentos, nós somos energia. Então, tudo que mexe com o nosso corpo, tudo que nos traz benefícios, mesmo na nossa ignorância, mas eu estou fazendo, estou sentindo bem, eu estou fazendo umas boas caminhadas, estou sentindo bem, porque o nosso corpo, os nossos corpos sutis, eles conseguem
alcançar uma melhora muito grande com essas terapias vibracionais que nós vamos ver nos dois slides da frente. Essas terapias podem até mesmo prevenir doenças, eliminando-as deste corpo antes mesmo delas apresentarem no corpo físico. Foi como eu falei, né? A questão das doenças. Então, é interessante que a gente... Se eu só baixar um pouquinho aqui, que eu estou com um sonzinho aqui gostoso, está tranquilo, mas eu acho que está um pouco alto. Então, o corpo físico, por ser esse corpo soma, por ser essa matéria pesada, nós só percebemos as doenças através desse corpo. Então, a gente vai ver as terapias. Fatinha, Oi. se você me permite, só para corroborar aí com a sua colocação, Com certeza. é importante destacar que toda vez que nós temos sintomas, sejam quais forem, não significa que a gente já tenha lesão orgânica, tá? Uhum. Os sintomas, eles já expressam, às vezes, num primeiro momento, um desequilíbrio vital, que, se não corrigido a tempo, vai gerar lesão orgânica, tá? Então, isso é importante ser destacado. Um outro aspecto, embora você vai adentrar aí a questão das terapias, que é importante as pessoas entenderem, é que, muitas vezes, cada terapia vai atuar num determinado ponto de um desses corpos, sejam físicos ou sejam energéticos, tá? Então, por exemplo, assim, em homeopatia, dependendo da potência do medicamento que você utilizar, ele vai atuar num determinado corpo, tá? Então, quando você usa, por exemplo, potências muito baixas, ele vai atuar mais a nível físico mesmo. E quando você usa potências mais altas, você vai atuar mais no emocional, mais na questão mental, para ajudar a equilibrar a pessoa. Então, é só para corroborar com tudo que Bom esclarecimento, Breno. Muito bom, né? Para as pessoas poderem entender, nós podemos poder entender melhor. Então, como o Breno apresentou, né? Isso é ótimo, a gente saber disso. Então, nós vamos ver. Eu coloquei. Gente, existe N terapias vibracionais, mas nós vamos ver as que é mais importantes. Então, nós temos aí o reiki, né? Trabalho com as mãos, trabalho com os chakras, trabalho com a calma, com o silêncio, a meditação, né? Que a espiritualidade bateu tanto, falava assim, esvaziar-se. Precisamos esvaziar-se, deixar fluir a boa energia, porque o silêncio nos proporciona a escutar a nós mesmos. Nós fugimos muito do silêncio, mas quando aprendemos a conviver e amar o silêncio, a gente tem uma vontade muito grande de ficar só, porque o ficar só, ele torna-se prazeroso. Tem algumas filosofias que falam que é o momento em que você passa a se amar, você ama a sua companhia e você sente bem estar com você mesmo. A meditação nos proporciona isso. Massagem vibracionais com cristais, está usando muito. Por que os cristais? Energia, né? Os corpos energéticos, são as forças energéticas. Acupuntura, o que a acupuntura faz? Ela vai lá naqueles chakras menores, os secundários, né? E terciários, e a agulha entra justamente naquele ponto e ela desobstrui onde está uma energia. Então, à medida que essa agulha entra, ela solta, ela libera essa energia. A homeopatia, né, que o Breno já até colocou aí, ele pode dar aula sobre isso. Então, é um remédio que você toma gota a gota, ela leva um tempo para que o seu corpo possa se equilibrar. Nós temos a cromoterapia, ou seja,
A terapia das cores, que proporciona para cada cor, nós temos uma vibração, nós temos uma intenção, nós temos um sentimento. Então, tudo isso proporciona sempre paz, o silêncio em busca da paz. Nós temos musicoterapia, né? Está sendo usado demais nos hospitais, as pessoas com câncer, para acalmar, a oração e a música. A fitoterapia, muito utilizado, né? Os florais de Bach, os mais conhecidos. E a gente às vezes toma, mas será que isso resolve? É estudar, procurar entender, saber como tomar, né? A massoterapia está sendo muito usada com os aromas, com o silêncio, com os toques das mãos, tudo vai proporcionando um bem-estar. A auriculoterapia, demais usada há muito tempo, né? São os pontos da nossa orelha que o técnico na área, ele tem essa capacidade de acionar alguns pontos que vai nos trazer benefício, organizando a nossa saúde. Nós temos os passes, não só dentro da religião espírita, mas nós temos outras religiões que fazem a imposição das mãos. Então, tudo isso é o quê? É uma troca energética. Nós temos os florais, desculpa, gente, eu falei a fitoterapia, mas tem os florais, que é os florais de Bach, né? Então, assim, nós temos situações adversas em relação às terapias vibracionais. Eu coloquei só algumas para a gente... E o mais interessante, né, Fatinha, já está disponível muito desses tratamentos pelo Sistema Único de Saúde. Não estou falando a coisa em Montes Claros, tá? Mas isso já é reconhecido pelo Ministério da Saúde. O Sistema Único de Saúde já disponibiliza em alguns locais, como São Paulo, por exemplo, já tem muito local já atendendo pelo SUS, algumas dessas terapias, como homeopatia, cromoterapia e, inclusive, a imposição das mãos, viu? Olha que interessante. Isso já é disponibilizado, tá? Já é regulamentado, vale a pena destacar. Que bom. Assim também como está acontecendo em algumas faculdades, né, Breno? A ciência e a espiritualidade, né? Sim, hoje já é, inclusive, matéria, né, de muitas faculdades de medicina, né? Essa questão da abordagem da parte espiritual dentro da medicina. Inclusive, depois, no momento oportuno, eu tenho uma aula que eu dei para a Faculdade Pitágoras sobre isso, mostrando, inclusive, artigos científicos comprovando essa eficácia. Aí, mais para frente, no momento oportuno, talvez... Seria interessante você nos apresentar. Daqui um ano, quando você completar 2 anos de curso, aí eu apresento essa parte. Tá bom. Ok. Estou de olho em você. Bom, então, gente, aí são algumas técnicas, né, das terapias para que a gente possa entender. Aqui o autor fala, as terapias vibracionais utilizam fundamentalmente as vibrações para corrigir distúrbios funcionais no corpo físico, no corpo energético, que é o duplo etérico, no emocional, que é o perispírito, no mental, que já é o corpo material e espiritual, porque é o mental inferior e o mental superior, e o corpo espiritual, que é o búdico e o átma, né? Então, o que vem nos proporcionar isso? O bem-estar e essas vibrações, ela trabalha todos os nossos corpos, do físico ao espírito. E tem uma fala de Einstein aqui que eu trouxe para a gente poder, né, fazer esse balanço, essa análise. Tudo é energia, e isso é tudo que há. Sintonize a frequência que deseja e inevitavelmente, essa é a realidade que terá.
Não tem como ser diferente. Isso não é filosofia, é física. Então, nós estamos cansados de ouvir, nós somos aquilo que pensamos. Aquilo que a gente quer, a gente busca esse campo, utiliza-se da força da vontade, foca, né, para que a gente alcance o nosso objetivo. E essa última aí é colocando nós como um homem espiritual na vivência do universo e que tudo nós temos capacidade de abraçar. Então, esse é o nosso caminho, essa é a nossa grandeza. Quando Jesus nos chama assim, vós sois Deus, quando ele fala, vocês podem fazer muito mais do que eu fiz, porque Jesus nos apresentou uma pequena parte da sua ciência, porque ainda somos crianças espirituais. No momento oportuno, teremos outros e outros capítulos nos proporcionando aprender mais sobre nós mesmos. Então, essa figura já nos auxilia a entender que nós somos um ser espiritual e que nós estamos conectados, todos conectados com todos e todos conectados com Deus. Então, somos nós, né, criaturas, e o Senhor da vida, o nosso Pai Deus. Ou seja, o micro, que somos nós, e o macro, que é o todo. Então, nós sempre estamos nessa vibração de amor, nessa vibração de bondade, nessa vibração de paciência, né? De esperança, de fé. Nós estamos conectados sempre. Aqui eu tenho uma figura, que é essa aqui, ó, mostrando os corpos sutis, completamente equilibrados, onde irmãozinhos da sombra, né, ainda ignorantes, tentando afetar e não consegue. Por quê? Porque a tela etérica do corpo duplo etérico, ela está controlada, ela está com fluxo energético controlado ou protegido. Porque, na verdade, pela tela etérica, nós temos a apresentação assim, ó, essas vibrações energéticas ao nosso derredor. Quando estamos muito bem protegidos, quando estamos já com as nossas reformas íntimas encaminhadas, quando os nossos pensamentos eles são mais benéficos que maléficos, ou estamos com um propósito maior de fazer as nossas reformas de base. Então, aqui é o que nós vamos ver na frente, só para você ter uma ideia. Isso aqui são os nossos chakras, né? É o nosso corpo astral com o nosso corpo físico e a tela etérica. Então, o duplo etérico é para o ser encarnado como um manto protetor, protegendo a pessoa contra o ataque e a multiplicação de bactérias e larvas espirituais, que, sem a proteção da tela etérica, invadiria a organização não somente do corpo físico, como a constituição perispiritual durante a encarnação. Então, olha só que interessante qual o papel, né, dos corpos sutis para o corpo físico. E a gente percebe que essa tela etérica, ela faz parte do corpo duplo etérico, que o duplo etérico ele é o lugar onde nós temos a fabricação do ectoplasma, do éter, né? E aí nós temos essa tela, que é chamada tela etérica, ou existe vários nomes, tela búdica, mas ela não está no búdico, né? É uma tela que faz uma proteção de todas as vibrações mais negativas, mais baixas, para que a sombra ou os espíritos mais ignorantes, os nossos irmãozinhos menores, não nos ataquem. Só vai conseguir fazer isso quando nós desequilibramos. A tela etérica é como uma camada protetora de partículas subatômicas entre o duplo etérico e o corpo astral. Olha só. Partículas subatômicas entre o duplo etérico e o corpo astral. Então, ela faz toda uma proteção para chegar ao corpo astral. O duplo etérico, físico, duplo etérico e
o perispírito, resguardando a livre comunicação entre os planos físicos e o plano astral. É um entrelaçamento de tênues fios energéticos, como se fosse uma cerca eletromagnética que filtra percepções do plano astral para os sentidos ordinários do médium. Gente, só um minutinho que eu vou pegar aqui que minha bateria está acabando. E só aproveitando essa ausência de Fatinha, para lembrar que quando há lesão dessa tela etérica, há um desequilíbrio dos chakras. Isso ajuda a provocar um desequilíbrio dos chakras, seja para ele estar hipo ou hiperfuncionante. É isso, Fatinha? Isso, pode falando aí. Não, é só para reforçar. Isso vai desde a parte mais sutil relacionada a pensamentos e emoções, que pode gerar lesão nessa tela etérica, até também maus hábitos, que a gente chama de maus hábitos exógenos, né? Como, por exemplo, o cigarro, a bebida alcoólica, né? Isso o próprio Joseph Gleber, quando ele esteve conosco há um tempo lá no centro, ele comentava, né, que a bebida alcoólica, ela lesa a tela etérica a nível ali do chakra umbilical, né? E isso vai, a médio e longo prazo, provocar doença física. Aí? Gostei de ver. Ó, então, para a gente poder entender, nós temos aqui a tela etérica, né? Ela mostra aqui que ela está perfeita. É como se ela tivesse harmonizada. E nós temos uma outra tela aqui que está desarmonizada. Não vamos entender. É a defesa fisiopsíquica natural contra situações indesejáveis provenientes do plano astral. O que é esse plano astral? É o outro lado da vida, onde nós temos essa porta aberta através da mediunidade e que, num processo de entendimento, de estudo, de postura, como o Breno muito bem colocou, a gente faz essa proteção. Então, a gente protege do plano astral. O médium, né, numa reunião mediúnica, existe a proteção da própria espiritualidade e ali estamos imbuídos de amor, de caridade, para auxiliar os nossos irmãos mais necessitados e doentes. É diferente. Quando você não tem essa proposta e você tem um caminhar ainda bem inferior, onde você utiliza da sua energia mais para os malefícios do que os benefícios, aí essa porta ela pode ficar bem aberta e vai, vamos dizer assim, a gente vai rasgando essa tela, né? Ela vai se desfazendo, vai criando buracos. Nós vamos ver lá na frente. Então, ela atua bloqueando e impedindo as recordações dos ocorridos durante o sono, nos desdobramentos, na projeção astral, vivências de encarnações passadas e etc. Olha que maravilha, né? Então, essa tela etérica, ela tem toda uma capacidade, é uma capa, por isso que fala que é uma camada protetora de partículas subatômicas. Ali ela tem toda uma proteção, é uma parede de proteção. E ela está no duplo etérico. Então, ela faz todo esse acoplamento para que o corpo físico não seja atingido, nem o perispírito, porque fazendo essa proteção, liberta-se ou protege o espírito e protege o físico, tá? Vamos andando. Se a gente não entender, a gente volta, porque não é tão fácil assim, não.
Aí vem, essa tela etérica é o dispositivo que os chakras controlam a entrada do fluxo de energia vindo do plano astral para o plano físico, e é chamado de tela etérica. Então, os chakras, a gente vai ver muitos chakras aqui e os plexos. Lembrando, o plexo está no corpo físico, o chakra está no duplo etérico. Então, nós temos aí duas telas mostrando. Podemos imaginar a tela etérica como uma malha, um elemento filtrante e regulador de fluidos de energia entre os dois planos, o plano físico e o plano astral. Lembrando que somos espíritos, uma experiência na carne, e que nós vivenciamos diuturnamente o mundo físico e o mundo espiritual, o plano astral. A tela etérica, fluxo controlado de energia. As energias estão aqui. Aqui nós temos a tela, né? Aqui é um chakra. E as energias, elas passam com filtro, tranquila, com leveza. Fluxo descontrolado de energia causa danos na tela etérica. Olha como é que acontece com as energias. Elas passam desgovernadas. E isso nos traz doenças. Mas por que é isso? Porque são os nossos pensamentos. Essas energias aqui, ó, é proveniente dos nossos pensamentos, das nossas palavras, das nossas ações, das nossas emoções, dos nossos sentimentos, enfim, do que somos de verdade, né? É onde mostra quem somos ainda, na nossa ignorância. Então, aqui, eu fiz isso aqui para ver se a gente consegue entender. Aqui somos nós, humanos, e aqui são os nossos chakras, né? Isso é visto pela espiritualidade. Aqui é o homem espiritual. Nós temos todas as rodas de forças, que são os nossos chakras, da cabeça até a parte do sexo. Aqui nós temos um chakra. Essa região, aqui nós temos o chakra etérico, essa parte cinza, e essa mais branca aqui é o chakra astral. Por quê? Nós temos o plano físico e o plano espiritual. Essa tela, que a gente chama isso aqui, ó, que faz toda uma tela, ela é chamada tela etérica. Quando a tela etérica está dessa forma, pontilhadas, essa tela ela está em mau estados. Isso aqui, ó, são pessoas que estão extremamente doentes, são pessoas que estão com uma obsessão muito forte, são pessoas em processos de loucura, né? Em processo de esquizofrenia, quando a pessoa não dá mais conta dela. Porque as atitudes, a vida em si, rasga-se esse bom lençol, se tornando, né? Dando oportunidade para a passagem de energias não benéficas. Então, onde é um filtro que faz a proteção para o espírito e o perispírito, essa malha ela vai se esvaindo. E o que acontece? Qual é a força que derruba essa proteção? Os nossos pensamentos e as nossas atitudes. Por isso que vem a nossa responsabilidade, e entendemos agora quando Jesus falava assim, orai e vigiai. A gente acha que orar e vigiar é olhar lá fora. Orar e vigiar é olhar para dentro de nós. Todo pensamento negativo, toda postura, toda imposição de energias não muito boas, nós devemos conter. Conter essas energias significa cuidar de nossa saúde. É aí que a doutrina espírita bate tanto. Reforma íntima. O que é reforma íntima? É tirar as nossas ervas daninhas, é ir além das nossas limitações, é cuidar dos nossos medos, da nossa insegurança. Corrigir o fluxo de energia e, consequentemente, estabilizar novamente o órgão físico, né?
Por isso que sempre quando as pessoas passam por cirurgias espirituais, é sempre orientado, né, pela espiritualidade, e aí casa perfeitamente com o que a Fatinha disse, a importância da reforma íntima, né? Porque se ela não mudar as suas atitudes, sejam quais forem, volta a provocar lesão nessa estrutura e o processo todo é retomado. Bem lembrado, Breno, isso é muito importante. É a mesma coisa da questão da obsessão, né, Breno? Na casa espírita, a pessoa chega com um processo de obsessão, faz o tratamento, assiste as palestras, começa a frequentar a casa, aí sente que melhorou, dá um tempo, vai embora. Mas não faz as reformas de base, não se cuida. Quando ela volta pior do que a primeira vez, né? Então, é uma das coisas que a gente chama muita atenção. Interessante isso aqui. Os chakras estão localizados no duplo etérico e os plexos no soma, que é o corpo físico. O talo, né? Nós falamos muito do talo do chakra. O talo sai do nariz principal. Inclusive, Lalá deu uma aula maravilhosa sobre isso, né? O sushuma, que é dentro da coluna vertebral. Então, os nadis são canais energéticos por onde flui a energia do corpo. São os canais pelos quais circula a força vital do corpo sutil. Então, nós temos aqui a vórtice, né? Aberto na superfície do duplo etérico, e o talo do chakra, ele está conectado na coluna, porque todos os chakras estão conectados na coluna. É o nosso centro nervoso. Isso aqui daria uma aula maravilhosa a respeito do processo mediúnico, quando a entidade aproxima e o médium, né, ele faz essa correspondência, essa coligação perispírito, a mente perispiritual do espírito com a mente perispiritual nossa. Lá na frente a gente vai ver como se dá esse processo. É interessante sempre lembrar, mesmo que a gente já sabe, essas pequenas ligações, esses pequenos processos, é bom a gente ter entendimento para saber como que funciona. Por isso que tem entidades que elas são mais fortes e que você percebe toda aquela intensidade, tanto a emoção quanto a energia, e aquelas que são tão sutis, tão leves, né? Porque depende da evolução de cada um. E é assim que acontece. Os nossos chakras ligados ao seu talo dentro da coluna, porque é o nosso sistema nervoso, e os plexos aliados-se ao corpo físico. A coisa é tão interessante, Fatinha, que se eu não me engano, tem um vídeo no YouTube do Dr. Fritz incorporando, parece que até uma colega médica lá de Sabará, e ele está fazendo uma cirurgia, e aí é perguntado para ele aonde que ele estava operando. Ele falou que ele estava fazendo uma cirurgia nos NADs daquele paciente. Então, você vê, é como se fosse uma microcirurgia. Microcirurgia, nos canais energéticos. Nos canais energéticos. Ele não estava nem fazendo no chakra, não. Ele estava fazendo nos NADs, como se tivesse recompondo, né? Vai saber como é que estavam, né? Abrindo os canais energéticos. Para que a energia voltasse a circular naquela pessoa. Olha que interessante. Tem esse Fatinha e Breno. Valdeci, eu passei por um processo desse na época que eu tive o AVC, sabe? E eu vi a pessoa me operando, sabe? O médico me operando espiritualmente. E não precisou dos médicos aqui da Terra me operar, porque disse que eu realmente não ia aguentar. E eles fizeram esse trabalho. Hoje eu sinto uma energia tão bom nesse processo que eu passei,
Então, eles cuidaram muito bem de mim, sabe? Graças a Deus. Graças a Deus. Bom, né, ter esses testemunhos. A teletérica, agora nós vamos entrar em Ramatiz propriamente dito, porque até então tinha Ramatiz e tinha outros. Agora é Ramatiz. A teletérica é uma espécie de malha magnética que situa entre o corpo etérico e o corpo astral e que atua como uma espécie de filtro de energia entre a dimensão astral e a dimensão física. O objetivo é proteger o psicossoma. O que é o psicossoma? O corpo emocional ou o perispírito. E o soma, que é o corpo físico. Proteger de quê? Das intempéries astrais. Essa espécie de tela permeia o corpo inteiro. A guia energética, elas são feitas pelos chakras. E essa tela, que está no duplo etérico, ela protege todo o corpo. É como se fosse uma roupa dessas de mergulho, que ficam bem justa no corpo. Na prática, é o que nos impede de perceber o mundo espiritual, ver ou falar com os espíritos que estão à nossa volta. Então, é uma proteção que nós temos para o mundo espiritual ou para o plano astral. Proteção. Isso não significa que as mediunidades, que quando se afloram, tenha esse contato. Mas essa proteção, ela se dá no sentido de não permitir que entidades ignorantes, maldosas, né, chegue até o nosso corpo físico, atingindo o nosso corpo físico, vamos assim dizer, porque esse corpo do duplo etérico, através dessa tela etérica, nos protege. Vamos à frente. Essa tela, ela é muito sensível e pode ser danificada pelo uso de substância tóxica, olha aí, Breno, como o álcool, o fumo, drogas, chás alucinógenos, remédios para depressão, assassinatos, crises emocionais muito fortes, ataques de ira, ataques de pânico, traumas, revoltas. Químio e radioterapia também. Como é que é, Breno? Sem criar polêmica, né? Mas a questão da químio e da radioterapia nos tratamentos oncológicos. Atinge também a tela, né? Sim, relato do Joseph Gleber. Com certeza. O uso de drogas faz com que essa tela ou essa malha se rompa, criando rasgos, furos, rombos, por onde a pessoa passa a perceber, sentir as energias do mundo espiritual, sem, no entanto, ter consciência ou controle sobre isso. Gente, nós estamos falando de duas coisas. Nós somos espíritas e estamos estudando. Essa explanação de Ramatiz, ele está falando de uma forma generalizada, como um todo. Mas nós vamos perceber que quando ele fala de sentir, perceber as energias do mundo espiritual, as pessoas que são médios, ostensivos, percebem. Tá? Que a gente vai ver lá na frente essa diferenciação. Então, aqui está falando qual é o objetivo, a grande função dessa tela espiritual. Essa tela do duplo etérico, tela etérica, né? A ingestão costumeira de bebida alcoólica também causa rombos em muitas partes da tela, na região do aparelho digestivo, na cabeça, entre outras partes. O cigarro causa o estrago na região peitoral e no abdômen. Isso é fala de Ramatiz. Vou abrir um gancho aqui para explicar uma coisa. A doutrina espírita, ela não tem ritual,
e ela não proíbe nada. Eu costumo até falar nos meus atendimentos fraternos, eu costumo colocar isso para as pessoas. Nós não temos ritual e não temos proibição. Nunca podemos falar, a doutrina espírita me proíbe disso. Não, a doutrina espírita não proíbe nada. A doutrina espírita ela é leve, ela é sábia, ela é norteadora e ela é construtiva para nós que estamos caminhando. À medida que a gente vai aprendendo, vai absorvendo a filosofia, é que nós vamos percebendo que coisas que fazíamos através dos nossos vícios vai nos trazer doenças, vai prejudicar os nossos órgãos. Por uma questão de inteligência, o que a gente faz? Não vou mais fazer isso. Então, é muito normal os espíritas parar de beber, parar de fumar, né? Então, assim, aprender a questão da maledicência, que é muito chamada a atenção para todos. Cuidado com você está numa rodinha e criticando, rindo do outro. Fica ali naquela... É uma energia muito pesada, sabe? Aquilo ali, porque a aproximação de espíritos que estão gostando daquilo ali alimenta e fomenta essa energia. Então, quando a gente adentra a religião espírita, a gente vai compreendendo. E aí a gente entra nessa questão de ter nova postura mental, que cai em cima da mesmice, reforma íntima, mudar os seus passos, conduzir para uma nova estrada, onde Cristo é o nosso guia e modelo. Então, quando a gente começa a entender todos esses processos dos vícios, não significa que está nos proibindo, porque somos livres, temos o nosso livre-arbítrio e somos espíritos ignorantes em busca da luz. Mas à medida que a gente aprende que se eu vou exterminando algumas viciações ou alguns vícios da droga, do cigarro, dos remédios, da bebida, meu espírito se torna mais leve, eu não vou adoecer tanto, eu vou ter uma condição espiritual melhor. E, na verdade, o que nós estamos fazendo aqui? Aprendendo a ser pessoas de bem, aprendendo a ser melhor do que nós chegamos. A escola nos proporciona o saber, a inteligência, né? A oportunidade de olhar, averiguar e fazer uma leitura diferenciada, em benefício não do outro, mas em benefício de nós. Porque nesse momento precisamos ser muito egoístas. Eu quero aprender, eu preciso ler, eu preciso adentrar a esta seara da sabedoria da doutrina. Não preciso do que o outro faça, eu preciso fazer por mim. O meu exemplo é que vai ajudar o próximo que está do meu lado. E a gente, às vezes, caminha querendo que o outro muda. Na verdade, quem tem que mudar somos nós, né? Então, essas questões do hábitos e da ingestão de bebidas, do fumo, isso aí é uma questão de inteligência, e não porque a doutrina abomina, né? Eu quero deixar bem claro isso, a doutrina não tem ritual e não pode, porque a gente vai em algumas religiões, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode, não é imposição, é porque, o que ocorre com isso no meu corpo? Traz malefícios, quais são os malefícios? Então, por uma questão de inteligência, eu vou parar de fazer, né? Uma outra fotografia aí para a gente poder entender. O filtro é permeado por um tipo especial de força vital. Aqui é como se fosse a tela, tá? Então, aqui nós temos o centro de força, que é o chakra. Aqui nós temos a tela. Aí ele coloca essa fotinha aqui para a gente poder entender. Centro de força espiritual e o centro de força etérico. Camada simples de átomos físicos comprimidos, porque são átomos comprimidos, é a malha, como eles colocam, né? Força vital passa dificilmente pelo filtro. Olha, a força vital.
passa facilmente pelo filtro. Por que passa facilmente pelo filtro essa energia vital? O que é a energia vital? A energia vital é a energia de Deus, é a energia que necessitamos para viver. E essa energia é que nos alimenta diariamente. Ela entra pelo nosso coronário, que é o nosso chakra aberto para Deus, e ela faz esse balanceamento energético em todos os nossos corpos sutis, através do caminho pelos chakras. Então, essa energia, ela é livre, ela tem que ir e voltar. Todos os chakras têm um filtro, que é chamado de tela, porque nem todas as energias que vêm do perispírito podem chegar ao físico. Nós já sabemos disso. Tem energias que não podem chegar ao físico. Se chegar, traz uma destruição muito grande. Então, onde que essa energia paralisa para ela ser limpa, centrada, para desobstruir novos caminhos? É através do duplo etérico. Com a evolução, cada vez mais ficando mais tênue esse filtro, que é essa tela, a gente vai melhorando. Então, aqui nós temos um filtro ou tela atômica. É isso aqui, gente, ó, a fotografia, né? Do nosso chakra e das telas que protegem. E no duplo etérico, isso aí ela é muito forte, se tornando todas as partículas subatômicas, fazendo a nossa proteção. O duplo etérico assemelha-se à camada de ozônio que reveste o planeta Terra. Olha a Ramatiz. Pois, na verdade, essa camada protetora tem, por analogia, a mesma função do duplo etérico no ser humano. Quando é destruída a camada de ozônio do planeta, formando buracos em locais onde deveria haver a proteção natural, certos raios solares penetram pelas falhas e produzem diversos tipos de males nas pessoas imprevidentes do mundo. Olha a sabedoria para que nós possamos entender. Ele fez uma analogia do duplo etérico com a camada de ozônio. Então, vamos lá. Ele entra. A diferença entre o duplo etérico de um homem comum e o duplo etérico de um médium. Ramatiz agora vai entrar na seara da mediunidade com a tela. Existe alguma diferença entre um homem comum e um médium quanto à natureza e a função do seu duplo etérico? Ele responde: os médios de prova, isto é, aqueles que encarnam na Terra com a obrigação primária de cumprirem um serviço mediúnico, e especialmente os de fenômenos físicos que elaboram e consomem ectoplasma, já renascem com certos desvio na linha magnética vertical dos polos positivos e negativos do seu perispírito. Gente, isso aqui é muito profundo. Médios de prova. O que é médio de prova? É aquele médio que já nasce com a obrigação primária, primeira. Sabe aquela situação? Você vem, tem uma mediunidade. Aí, mas eu não quero desenvolver, eu não estou afim, não é hora, eu quero ver minha vida de outra forma. Eu não quero. Tudo bem, passa a encarnação. Aí, a segunda reencarnação, mediunidade. Não, mas eu não estou afim. Ainda não é minha hora. Deixa para frente. Te dá mais uma oportunidade. Aí vai chegar um momento, fala assim, ó, agora você vai. Não existe mais o não. Agora você vai e vai ter que cumprir aquela obrigação. Porque é como se fosse a prova final. Não tem para onde você correr, você tem que fazer. Então, é aqueles que encarnam na Terra com essa obrigação primária de cumprirem. Então, essa mediunidade, ou o corpo, o perispírito, ele já vem todo condensado, reconfigurado para o abastecimento dessa energia e o caminhar
no sentido de dar vazão à energia ou esse caminho da mediunidade. Eu vou ter que parar aqui, que já são 20 e 25, e se eu começar, eu vou ter que voltar novamente nesse ponto para a gente iniciar. Mas se vocês quiserem, procurem ver Ramatiz, os médios de prova, né? Procurem entender um pouquinho esse polo positivo e polo negativo. É o que o seu Antônio ensinava muito para a gente, a linha medianeira, né? Porque nós temos uma linha que divide no meio certinho, para a gente ver como é que está a situação do espírito, o equilíbrio. Mas aqui ele já vai mostrar de outra forma. Então, nós viemos de um aprendizado tão tranquilo, tão sutil, e as portas agora escancaram, aprofundando melhor a compreensão por que dessa linha, por que a existência dessa linha, por que ela pende para o lado esquerdo, o que é o polo negativo e o polo positivo, qual é a condição desse médio. E aí ele vai fazer uma analogia interessantíssima, né, no final desse trabalho, em relação às doenças, em especial os epiléticos, que já vou abranger aqui hoje, na semana. Então, nós vamos parar por aqui. É um assunto super interessante e que traz eu acho que sana muito das nossas dúvidas, sabe, a respeito de mediunidade, a respeito de algumas doenças e a respeito da nossa situação, do dia a dia, sabe? Da nossa leveza como ser humano, da transformação do nosso caminhar, e a gente vai percebendo, está diferente do ano passado para agora, está diferente. O que está diferente? É a mudança que eu tive? É a proposta que eu tenho perante a vida? Aprendi a limpar os meus corpos sutis, o meu perispírito, o meu duplo etérico? Eu estou conseguindo fazer esse filtro dessas energias? O que essas energias condensadas do malefício me causava antes? O que ela me causa agora? Então, é uma forma que a gente tem, eu falo que é um livro muito aberto, sabe, da ciência, nos proporcionando entender quem somos de verdade, todas as nossas posturas, as nossas falas, os nossos sentimentos, as nossas emoções, elas são colocadas em xeques diariamente, a todo instante. E quando a gente começa a prestar atenção, você lembra de algum fato que, de repente, te traz alguma desorganização emocional, logo você percebe um coração acelerado, uma leve dor de cabeça, alguma agonia. A gente vai fazendo uma leitura de nós mesmos. Então, é o trabalho magnânimo esse de ler, entender e jogar essa literatura ou essa abertura dentro de nós, fazendo análise. Então, nós estamos vivenciando uma ciência dentro de um experimento. Fazemos a leitura, temos ali a intelectualidade sendo avançada, mas obviamente baseada e alinhada, costurando as nossas emoções e os nossos sentimentos, para que tenhamos essa compreensão. E o fantástico da vida é isso. Essa é a misericórdia de Jesus para com cada um de nós, nos ensinando a caminhar dentro da ciência, dentro da oportunidade de nos tornarmos melhores. Porque nós precisamos empenhar em ter espaços mais suave, determinado, mas com muita responsabilidade. É preferível caminhar mais lentamente, mas caminhar seguro e transformando sem deixar as ervas daninhas, do que apressar e cair. Então, a gente tem que ter todo esse cuidado, e Jesus, ele é misericordioso conosco. Essa que é a grande vantagem da doutrina espírita, no sentido de nos dar essa filosofia que nos ensina a nos conhecer. Essa é a grande vantagem. Então, a gente encerra por aqui. Agradeço a todos a paciência, a benevolência de todos. Agradeço a Jesus, o nosso querido e amado irmão, o nosso guia maior, o nosso governador. Agradeço o coordenador desses trabalhos, o nosso Natécio França, com toda a falange que o acompanha, nos oportunizando sempre ter as mentes abertas para receber os conselhos, a indução dos estudos.
Agradecemos a Casa Espírita Mensageiros da Luz, que acolhe a cada um de nós, que é o nosso caminho, é a nossa casa. Agradecer a nossa Mãe Maria e agradecer ao universo pela oportunidade desse planeta, pela oportunidade da vida, pela oportunidade da escola e pela oportunidade do amor, que é derramado incessantemente sobre cada um de nós. Gratidão é a palavra que expressa o nosso sentimento maior para com todos que têm nos auxiliados, encarnados e desencarnados, esse auxílio do nosso caminhar, mais suave, mais leve, mas acima de tudo, com determinação e com vontade de crescer e melhorar sempre. Graças a Deus. Obrigado a todos. Muita paz.